Diz assim, Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. Eu vi o Tuta tocando aqui, na hora que o pastor Paulo César estava. Ele toca para eu cantar também, pastor. Ele tem estado tocando para pessoas do nosso nível, assim. Fiquei feliz aqui, viu? Mateus 4, de 1 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Irmãos e irmãs, um sábado à tarde estava sendo examinado um jovem para o ministério. O concílio formado pelos pastores estavam perguntando a ele muitas das perguntas que são características num concílio para examinando alguém para a ordenação pastoral. Perguntaram a ele sobre teologia, muitas coisas a respeito de Jesus, e ele foi muito bem a respeito do Espírito Santo, a respeito da igreja. Lá pelas tantas, um pastor perguntou a ele: irmão, o irmão crê, o irmão acredita no diabo? Ele respondeu: não. O pastor perguntou de novo, pensando que ele não havia compreendido muito bem. Não, estou perguntando se o irmão acredita na existência do diabo. Ele disse: não. Começou um mal-estar naquela hora, porque um pastor cochicha com outro, outro fala alguma coisa, e daí surge uma outra pergunta em cima daquela, e aquele rapaz começou a se complicar. Como é de praxe, ocorreu o seguinte: no final, os pastores se retiram, conversam a respeito do que foi o concílio, e recomendam ou não aquela pessoa à ordenação. Mas lá entre os pastores estava realmente um ambiente um pouco tumultuado. Alguns estavam dizendo que ele não podia ser ordenado, porque ele havia falhado nisso e naquilo, e principalmente naquele ponto, e começaram a conversar, até que um idoso pastor pediu a palavra e disse: meus irmãos, o problema foi, de fato, aquela questão, se ele crê ou não na existência do diabo. E o presidente do concílio disse: basicamente sim, pastor, porque dali que surgiu todo o imbróglio da coisa. Então aquele pastor idoso disse: meus irmãos, fiquem tranquilos, não há nada melhor para a vida desse rapaz do que ser ordenado nesta noite. Com relação a ele crer ou não na existência do diabo, se ele não crê, não tem problema, porque se ele for ordenado pastor nesta noite, amanhã mesmo ele crerá. Esse rapaz, se tornar pastor, não terá dúvida nenhuma da existência do diabo. Esse rapaz não terá dúvida nenhuma, na vida real,
na prática, quando ele começar a lidar com a natureza humana mais de perto, quando ele começar a lidar com as lutas reais da vida de uma igreja, quando ele tiver de lidar com a família dele, ele próprio, como um pastor, ensinando aos outros, mas tendo que viver as crises naturais de qualquer família normal, de qualquer família normal, ele perceberá a ação do diabo. O pastor Charles Spurgeon, que o pastor Carlos Elias gosta e eu também, disse uma coisa: o que não falta na vida de alguém é bênção e tentação. A tentação, meus irmãos, está presente por conta da obra do inimigo de tentar, de buscar, derrubar, afetar, minar, adoecer, porque é só isso que ele sabe fazer, a vida de cada crente de toda a igreja. O que ocorreu com Jesus é o que ocorre com todos os crentes e com todas as igrejas. A primeira igreja de Campo Grande é muito preciosa, irmãos. A primeira igreja de Campo Grande é uma bênção muito grande. E nós não podemos nos esquecer que diante dessa realidade de ser bênção tão grande, existe a realidade de ser também uma igreja que há 117 anos passa por provações, por tentações. Por isso, meus irmãos, eu queria meditar com os irmãos a respeito das tentações de Cristo, de Jesus e da sua igreja. As tentações sobre a vida de uma igreja no campo, meus irmãos, da individualidade de cada crente, cada pessoa passa, mas também como igreja nós passamos por tentações. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui já começa. Essa expressão ser levado pelo Espírito ao deserto é uma expressão do Antigo Testamento, referindo-se ao povo de Israel, que o povo foi levado pelo Espírito ao deserto. Referência, meus irmãos, àquela história da saída do Egito, passando pelo mar, pelo meio do mar, mas depois peregrinando no deserto. Então o povo foi levado pelo Espírito, Israel foi levado pelo Espírito ao deserto. Esta condução na direção do deserto é uma coisa que às vezes nos confunde tremendamente. Mas a Bíblia repete isso, que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Veja como o aspecto da tentação e de certas lutas faz parte do viver. Nós gostaríamos, irmãos, de uma vida assim, considerada por nós plena, no sentido de sem luta alguma, sem tentações. Nós gostaríamos de viver uma vida aqui na terra ainda, sem esse Covid, que nós sempre vivemos sem ele, porque ele não tinha aparecido. Mas antes de Covid nós já tínhamos muitas lutas. E se tiver vacina contra a Covid, nós continuamos tendo muitas lutas. E as lutas, meus irmãos, elas vêm de certo modo, Deus as permite para autenticar, para fortalecer também as nossas vidas, e para que depois tenhamos condições de dar um testemunho forte. Jesus, antes de começar o ministério público de modo mais veemente, Jesus é levado ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Irmãos, Deus permite certas coisas que não dá para nós entendermos. Olha, eu tive a oportunidade de ir no deserto. Eu fui no deserto do Negueb. Deus me deu a oportunidade de ir no deserto do Negueb, dentro do seguinte contexto. Nós entramos num ônibus, o ônibus com ar-condicionado, e nós pegamos um asfalto no meio do deserto. Olhava do lado assim, e via aqueles cabos de
transmissão de energia, no meio do deserto. Depois de um tempo lá no ônibus, nós paramos numa lanchonete no meio do deserto, com ar condicionado, com lanches gostosos lá, que podiam ser comprados, podendo pagar com cartão de crédito, ali no meio do deserto. Depois, nós entramos no ônibus. No ônibus tinha Wi-Fi. E a gente tirava foto do deserto e mandava foto do deserto na hora para casa. Chegamos num determinado lugar que o guia disse: olha, vamos descer aqui. Aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vocês podem ficar à vontade. Aí nós descemos do ônibus e pisamos lá na areia do deserto. Tem feito bastante calor aqui no Rio esses dias. E o sol, é igual quando a gente desce lá para aquele lado do Mato Grosso, Cuiabá, alguns lugares assim, quando você sai do avião, você sente aquele impacto. Você percebe que o sol, parece que Cuiabá está mais perto do sol. É uma impressão assim que o sol baixou um pouco ali. Você sente que aquilo queima mais fortemente a sua pele. Lá no deserto é uma coisa assim, só que com uma característica. Como a umidade é muito baixa, você não sua não. Você fica ali só queimando mesmo. E por aí a gente entende por que eles usam aquelas roupas maiores, aquelas roupas cobrindo tudo, é para que a roupa proteja um pouco do sol. Você anda ali, ele diz: pode andar aí. Aí nós saímos andando ali. Só que você começa a andar e começa, sem perceber, inconscientemente, vigiar o ônibus. Vai que dá uma doideira em alguém, e aí você fica sempre querendo chamar mais alguém para ficar perto. O guia disse assim: não, vocês podem andar lá, ali, ó, assim, 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 mas assim, 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 o quê? Não tem nada, só areia, você já viu. Depois de uns 15 minutos ali, irmãos, vai dando uma vontade de voltar para o ônibus. Por quê? Porque o ambiente do deserto é um ambiente de fato inóspito. E quando eu estava ali, eu fiquei pensando: o que o povo de Israel fez no deserto? A pessoa está no Rio de Janeiro, precisa se mudar para uma cidade interior, fica todo mundo com uma conversa repetitiva, mas lá tem shopping. Como se fosse impossível viver sem shopping. Alguns de nós não vamos em shopping há muito tempo. A pessoa pergunta: lá tem praia? Como se nós vivêssemos na praia. Eu moro razoavelmente perto da praia, irmãos, e eu moro, onde nós moramos agora, nós já moramos há mais de 9 anos. Eu confesso aos irmãos que durante os 6 primeiros anos, se a praia fosse removida de lugar e ninguém nos contasse, eu e a minha esposa não íamos ficar sabendo. Porque pouco nós tivemos tempo de ir em praia. Eu fico achando tão engraçado as pessoas que têm uma vida assim tão leve. Tão leve. Eu fiquei pensando: será que o povo de Israel pensou na saída para o Egito, mas nós vamos para o deserto? Lá tem shopping, lá tem praia, lá não tem nada, é areia, é aquele calor. E uma outra coisa terrível, pior do que o deserto físico, é aquela presença. Aquela presença. Você já esteve num ambiente em que estava havendo a expulsão de demônios? Espírito maligno possuindo alguém? Você entra no lugar, o lugar é ruim. O ambiente é ruim. Porque Satanás não precisa fazer nada, a presença dele é desagradável. E 40 dias Jesus diante da pior presença que existe. Sem beber, sem comer,
A Bíblia nos dá testemunho que outros dois passaram por igual período, com esse tipo de privação, Elias e Moisés. E agora, passado aquele período, vem o diabo com suas conversas. E a conversa primeiro é: transforme essas pedras em pães. Irmãos, é a tentação primeira que eu queria destacar, é a da identidade. Se és o Filho de Deus, se és. Interessante isso, nós somos muito tentados no que se refere à nossa identidade. Irmãos, a identidade é uma coisa tão séria para nós, é uma coisa tão importante. Eu estava vendo aqui agora os missionários, aí o pastor Carlos Elias disse assim: não, tem ali alguém que nós sabemos quem é, mas tal. Aí eu acho que o nome da pessoa pareceu diferente, né? Na hora me ocorreu assim: se eu tivesse de começar hoje a ser chamado por outro nome, eu me chamo João. De repente alguém começasse a me chamar de Elias, Josué, Cleverson, Ednilson, Jailson, Severino, Alberto. Seria estranho demais. Ah, quem é o seu pastor? É o Boaz? Você já imaginou você começar a chamar o pastor Carlos Elias de Boaz? O pastor Carlos Elias, ele tem uma cara de Carlos Elias tão forte, que se você tiver que chamá-lo agora de Antônio, ele não tem cara de Antônio, fala a verdade. Ele tem um jeito de Carlos Elias, não é não? Isso tem a ver com a identidade. Há nomes que você gosta, não tanto pelo nome, mas por causa da pessoa. Há nomes que você tem uma certa reserva, não por causa do nome em si, mas por causa de alguém. Eu me lembro de minha mãe falando, com muita pena, de uma outra mãe, que tinha um filho só. E esse filho, ele bebia muito, ele era muito atrevido. Um dia ele bateu tanto na porta do delegado, de madrugada, embriagado. O delegado saiu de dentro de casa e deu uma coça nele no meio da rua, o deixou caído lá. Minha mãe morria de pena da mãe daquele rapaz. Minha mãe dizia: coitada de dona fulana, mãe do fulano de tal. Não vou nem falar o nome aqui, porque é um nome bonito que o rapaz tinha. Que dó, cada vez que eu escuto aquele nome, eu tenho a impressão que me remete àquele rapaz. A identidade. Irmãos, uma das questões mais sérias em nossa vida é quando nós perdemos nossa identidade de crentes, de filho de Deus. Filhos de Deus, nós cantamos: eu sou quem dizes que eu sou. Porque o diabo está o tempo todo tentando nos provar que nós somos alguma coisa que é contrária àquilo que de fato é a nossa essência. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ah, se ele transforma em pães, aí ele não mostra ser o Filho de Deus, porque o diabo está querendo conduzi-lo a uma farsa, empurrá-lo a uma vida de farsa, parecendo assim um mágico. Lembra daquela história do Antigo Testamento que Moisés transformava algo, vinham os magos do Egito e faziam igual a ele. Joga isso aí, vira cobra, uma serpente. Aí eles vinham, jogavam também e se transformavam em serpente. Havia, meus irmãos, uma crença de magia, de transformação de pedras em pães. Então, se você é o Filho de Deus, faz um espetáculo aí e mostra que de fato você não é verdade, você é ilusionista. Você não faz milagres, você cria ilusão. Pedra continua sendo pedra, e você faz de conta, se iguala a qualquer curandeiro, se iguala a qualquer mágico de esquina. Uma ocasião eu vi o rapaz pegava assim
os relógios de quem tinha coragem de entregar o relógio, pegava o martelo, quebrava aquilo tudo na frente de todo mundo, ficava todo mundo desesperado. Depois ele juntava aquilo tudo, colocava dentro de uma bolsinha, sacudia e devolvia o relógio inteiro. Só que Jesus não é isso, isso é ilusionismo. Jesus não precisou deixar de ser verdadeiro. A veracidade de Jesus é que iria mostrar que Jesus era de fato Filho de Deus. Se és, você vive tentado a duvidar quem você é em Cristo. Deixou de acontecer uma cura, deixou de acontecer o que você gostaria. Por que Deus não ouviu a sua oração? Será que você é mesmo crente? A armadilha permanente com a masculinidade humana. Se você é mesmo homem, faz isso. É difícil, irmãos, alguém dizer assim, prova que você é homem, parta para a oração. É difícil. Sempre que a gente é desafiado na nossa identidade é para fazer alguma besteira. Prova que você é uma mulher autônoma, empoderada. Esse negócio de empoderamento está me dando nojo. Sabe por quê? Porque o Evangelho, meus irmãos, manda que nos humilhemos. Nós devíamos pegar e tomarmos uma coça de Filipenses, para nós nos ajeitarmos, todos nós, homem, mulher, branco, negro, não sei mais se fala negro ou afrodescendente ou preto, porque a gente não está sabendo mais falar. Porque qualquer coisa que se fale, também está ruim. É igual falar para casais, está complicado, hein? Está complicado. Eu estou dando uma palestra para casais assim, todo normal. De repente estou vendo que estou ofendendo sem querer. Eu disse assim, olha, meu irmão, falando para os homens, você precisa cuidar da sua mulher. Aí de repente uma mulher ficou ofendida lá. Como assim? Eu não preciso de homem para cuidar de mim não, eu sou autônoma. Não dependo de homem não. Aí eu disse, não, então desculpa, foi mal. Desculpa. Aí eu disse, então vamos trocar aqui então. Então você, mulher, cuida do homem. Não, não sou aqui para ser empregada de homem. Falei, está difícil. Está difícil. O que nós estamos precisando é de Jesus Cristo. E não dessa bobeirada. Que bobeirada. Um negócio sem sentido. Eu preciso que a minha esposa cuide de mim. Ela como esposa e eu como marido, e eu preciso cuidar dela na qualidade de marido, porque a Bíblia diz que nem homem nem mulher são independentes um do outro. Na vida é assim, nós somos interdependentes. Qualquer pessoa que quer viver uma vida normal compreende isso. Então prova que você é homem, se torne violento. Prove que você é homem. Irmãos, nós provamos que nós somos de Deus, é pela obediência a Ele. É isso que me identifica como filho. A igreja de Campo Grande, como igreja, passa também por provações. Como igreja mesmo. Como um movimento vivo. Ela passa pela tentação de transformação de pedras em pães, no sentido de que ela é tentada o tempo inteiro a não ser autêntica, a pregar um evangelho barato, que satisfaça a necessidade imediata, transforme as pedras em pães e satisfaça a sua necessidade física imediata, porque afinal de contas é tão legítimo depois de 40 dias, uma pessoa desejar comer pão. É tão legítimo que uma igreja dê pão a quem está com fome, a dar aquilo que o físico, a necessidade humana está pedindo, mas a questão não é que ele não pudesse comer pão, é ele comer o pão que o diabo amassou, é ele comer o pão sugestionado por Satanás. A igreja, meus irmãos, como instituição, ela é tentada, nós somos tentados a um evangelho de imediatismo, de aliviarmos
na nossa mensagem, de oferecermos uma ideia que não é uma ideia legítima de Deus para nós. Mas o texto nos diz assim, que Jesus respondeu para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui, irmãos, essa citação é de Deuteronômio capítulo 8, que diz que Deus levou Israel para o deserto para prová-lo e para humilhá-lo, para ele viver ali na dependência do Senhor. E diz o texto que quando eles sentiram fome lá e começaram a reclamar, Deus deu maná, para provar que nem só de pão vive o homem. Irmãos, a igreja é a prova viva que nem só de pão, nem só de pão. Nós vivemos de uma palavra sobrenatural, de um espírito sobrenatural, nós vivemos de um mover sobrenatural. A explicação de uma igreja como essa daqui, da existência, 117 anos, irmãos, é só essa mesma. É que nem só de pão vive o homem, porque se fosse só pão, nós podíamos todos correr para a loteria, nós poderíamos correr para os shows, nós poderíamos correr para os jogos de futebol, nós poderíamos correr para os shoppings, nós poderíamos correr para aquilo que é, entre aspas, só pão, só diversão, só piscina, só clube, só confraternização. Mas a igreja se torna algo completamente diferente de um teatro, de um cinema, de um shopping, de um restaurante, porque ela tem uma coisa viva e inexplicável. Quantas e quantas vezes eu fico pensando numa igreja como Campo Grande, um culto de quarta-feira, vocês têm culto normalmente aqui é quarta-feira, né? Um culto de quarta-feira, às vezes nem com tanta gente, um culto de oração, e vem um mover de Deus e fala na vida de uma pessoa entra ali naquele portão, tantas vezes isso certamente aconteceu, totalmente sem rumo na vida, entrou, escutou, cantou assim, sem saber cantar, ficou aqui meio perdidão, perdidona. No final o pastor fez um apelo, a pessoa levanta a mão, não sabe nem direito para que está levantando a mão, ele está sentindo uma coisa que não sabe nem explicar. O que você está decidindo? Não, eu vim aqui para orar. Recebe uma oração, ele continua sem saber explicar direito, depois vem outra vez, vem uma palavra, vem uma outra oração, vem um louvor, vem um testemunho. Com o tempo, aquele que estava perdido foi encontrado. Irmãos, isso é o mover, é o fato de nem só de pão. As pessoas que muita gente que tem muito pão material, está vivendo drogado, drogada, vivendo uma vida de infelicidade tão grande. Porque nem só de pão. Nós vivemos hoje, irmãos, nós os pais da nossa geração, estamos passando uma coisa tão estranha. Ser pai e mãe nunca foi fácil. Mas eu acho que nessa época nossa aqui, nós estamos enfrentando uma situação um pouco diferente. Uma das dificuldades que nós temos, certamente, meus irmãos, é essa loucura por pão que nós temos. Pão que eu digo é coisa material, tá? Coisa material. Coisa material. Outro dia eu estava num lugar, tinha assim, umas 4, 5 adolescentes, 6. Eu vi 5 aparelhos da Apple, com aqueles adolescentes. Eu fui ter telefone celular, eu já era casado há 1 ano e pouco, e eu já era pastor há 4 anos. Essa nossa loucura por dar as coisas, pastor Paulo teve um dia, minha menina tem 14 anos, a mais velha, ela era pequena lá, e cismou de gostar de um chá de mate com pêssego. É, esse aí mesmo. Aí, gostou daquilo. E falou, papai, compra daquele. Aí eu falei, pode deixar que o papai vai comprar. Eu sei que eu saí de casa, fui para a igreja, e durante o dia, eu tentei comprar aquilo umas 2 vezes, e não consegui.
Acabou o culto de quarta-feira, eu fui para casa, parei num lugar, fui rápido para pegar o mercado aberto. Quando cheguei naquele mercado, não tinha daquele jeito que ela queria. Irmãos, eu entrei dentro do carro e fui atrás de outro mercado. Quando eu cheguei no outro mercado, o mercado tinha fechado, devia ter uns 3 minutos. Eu desci rápido no estacionamento, fui lá, ainda tinha gente lá dentro, mas a porta estava fechada com aqueles seguranças simpáticos. Eu peguei e disse assim: meu amigo, eu estou precisando muito comprar uma coisa aqui. Ele disse: já fechou, chefe? Eu disse: meu amigo, eu preciso levar uma coisa para minha filha. Eu fiz igual esse pessoal quando quer enganar pastor na porta da igreja. Um negócio aí para dar um leitinho lá para as crianças e tal. Eu peguei, já logo coloquei filho no meio, né? Você coloca a criança, não, minha filha está precisando de um negócio, está precisando. O rapaz disse assim: pois é, chefe, mas agora só amanhã, 7h30 a gente abre aí. Eu falei assim: meu amigo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aquele tanto de gente que tem ali, se eu entrar ali para comprar uma coisa, eu vou atrapalhar o mercado? Ele disse: senhor, o senhor não vai atrapalhar e nem vai ajudar, mas o fato é que eu não posso deixar o senhor, porque o homem está vendo a gente da câmera ali. Eu falei: cadê o homem? Irmãos, quando eu saí dali, eu parei para pensar: meu Deus, que bobeira é essa? Que bobeira é essa? Porque a Manu está querendo tomar aquele negócio, eu já fui hoje em 2, 3 lugares. E se eu chegar em casa, porque parecia que se eu não chegasse em casa com aquilo, eu estava falhando como pai, entendeu? Eu não estava dando o que precisava. Irmãos, a nossa bobeira está tão grande. Depois eu comprei lá uns 3 litros daquele negócio. E depois também ela esqueceu daquilo. E nunca mais pediu aquilo. Parece que para mostrar mesmo que com aquilo ou sem aquilo, a gente cresce, vira gente, e nada de mal nos acontece porque faltou uma coisa. Meu menino vinha no ônibus da escola para casa, e a galerinha lá, os meninos, as meninas, todo mundo com celular. Aí ele começou a chegar e falar: pai, eu queria um celular. Aí teve um dia que eu falei: mas você quer um celular para quê? Ah, pai, para eu vir jogando um joguinho no ônibus, na volta da escola, para distrair e tudo. Tem uns que dizem para o pai: para eu estudar, para a internet, né? Eu perguntei para ele, ele falou: não, para eu vir jogando. Aí eu disse: mas... Aí, conversando, ele disse assim: pai, mas eu não quero um celular ruim, não. Desses baratinhos, não. Irmãos, nós estamos achando que é pão, no sentido de coisas materiais, que vão levar nossas famílias para o céu. O que leva a nossa família para o céu é uma palavra de Deus que muda a vida. Essa igreja aqui, hoje nós ainda estamos com gente famosa aqui, que é o pastor Paulo César, mas sem nenhum streamlick. Sem nenhum streamlick. Está igual crente, gente normal. Agora tem igreja que resolveu só funcionar com streamlick. Tem que ter uma coisa assim, tem que vir um Batman, tem que descer, tem que entrar um Cadillac, um cavalo correr, alguém dar 2 cambalhotas, tem que acontecer um negócio que não tem nada a ver com a palavra que transforma. Depois, irmãos, Jesus foi levado, o texto diz, então o diabo levou, verso 5, a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. Ali, meus irmãos, mais ou menos uns 135 metros de altura, até lá embaixo, no vale, e disse: se és o Filho de Deus, olha a identidade outra vez, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Aí o diabo cita a Bíblia. É igual a pessoa pegando, tentando convencer o outro a tomar cachaça,
abrindo a Bíblia e falando que não é para tomar só vinho por causa do estômago. Aí ele diz, pegou e citou, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Aí citou o Salmo 91, os versos 11 e 12. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus respondeu com a palavra, também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus, ou não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus fez referência, meus irmãos, à experiência do deserto do povo de Israel, quando eles estavam olhando aquela crise toda, falta de água, aquela provação, aquele sol, as saudades das cebolas do Egito, e agora faltando água, e começaram a murmurar, e era murmuração por conta do quê? Se o Senhor não fizer isso, é como se Deus não fosse o nosso Deus. Se não tivesse água aqui agora, se não tiver água aqui agora, é como se Deus não fosse o nosso Deus. As nossas igrejas precisam se livrar, meus irmãos, da ideia de que se certas coisas não ocorrerem, Deus deixou de ser Deus, e a gente provar Deus no sentido de testar Deus. Nós não podemos testar Deus. Eu estava pregando no interior do Brasil, numa cidade, escutei uma história, o pastor humilhado, chateado, triste, contando para mim e outros pastores. Ele foi numa reunião da liderança da igreja, e uma irmã disse assim, depois do relatório financeiro, a igreja estava com as entradas de dízimos e ofertas, tinha caído bastante, e uma irmã disse assim, eu vejo que é a hora do pastor já deixar a igreja. Aí o pastor disse, como, irmã? Porque se as finanças estão caindo, é porque o pastor não está tendo um bom ministério. Eu acho que já é hora. Irmãos, é como dizendo assim, se não tiver dinheiro aqui, Deus não está conosco não. Às vezes não tem dinheiro, irmãos, justamente porque, sei lá, dependendo da situação, tinha dinheiro por razões que não eram tão nobres assim. Pode acontecer. O pastor disse, mas é assim que a irmã vê a obra de Deus? Uma outra pessoa disse assim, irmãos, eu queria propor que nós orássemos, que nós pedíssemos a Deus. Deus é o dono da nossa igreja, nós estamos aqui para Ele, e Ele cuidar de nós e nos sustentar do jeito que Ele quiser. Um outro irmão foi e disse, eu também acho. Vamos começar a orar aqui agora mesmo. Irmãos, tentar a Deus é dizer assim, não, se eu não casar com fulano, se eu não casar com cicrana, se não for do meu jeito, eu não posso manipular a Deus. Ou eu começar a tentar a Deus no sentido de provocar a Deus. A bênção que eu quero não veio, então eu começo a desafiar a Deus, começo a murmurar, a reclamar. Eu disse que eu perdi uma irmã esse ano. Irmãos, é muito difícil perder uma pessoa da família. Muito difícil mesmo. Eu perdi uma irmã. Para os meus pais, com certeza, foi mais difícil do que para mim. Perder marido e perder mulher, com quem você se dá bem, eu suponho, que seja uma dor só superada por perda de filhos. Eu suponho. Minha irmã estava ruim demais, muito grave. E eu ia na cidade vizinha e voltava, porque ela estava numa cidade vizinha. E no dia do aniversário do meu menino, era um dia que ela estava gravíssima, e nesse dia ela faleceu. Minha mãe mesmo, minha irmã e minha esposa disseram, a gente devia arrumar um bolinho aqui só para cantar um parabenzinho para ele, fazer uma oração aqui, para não deixar passar também assim de nada. Cantamos o parabéns para ele ali, oramos, partimos o bolo.
Passado um pouco, eu saí, fui para a casa dos meus pais. Quando eu estava chegando lá, a minha filha ligou, volta porque veio a notícia aqui que ela faleceu. Eu fui estacionando o carro, meu pai estava no meio da rua. Ele saiu de dentro de casa, porque começou aquele chororô muito grande, ele saiu e ficou assim num canto, num lugar um pouco escuro. E eu desci do carro e fui direto nele. Quando eu cheguei perto dele, a gente não tem palavras, né, irmãos? Não existe o que dizer. Eu abracei meu pai e ele disse para mim assim: se Deus quis assim, nós vamos aceitar. Se Deus quis assim, nós vamos aceitar. Tem muita teologia ali, pastor. Tem muito ensino da Bíblia ali naquela frase. Soberania de Deus, Deus cuida de nós, nada acontece fora da ciência, da onipresença, da onipotência de Deus. Nós não podemos exigir nada do Senhor. Agora você imagina, e meu pai disse assim: e nós não vamos blasfemar. Irmãos, é muito difícil em alguns momentos isso acontecer. O que seria tentar a Deus? Senhor, se o Senhor não acabar com esse Covid, o Senhor não é Deus. Senhor, isso é tentar a Deus, irmãos. Senhor, se o Senhor não me der a moto, o Senhor não é Deus. Senhor, se o Senhor não me der esse casamento, o Senhor não é Deus. Senhor, se o Senhor... Irmãos, Deus é Deus independente de nós. Independente de nós. Deus é Deus, irmãos, seja quem for eleito presidente da república, porque o pessoal está tão confuso também com isso, que o pessoal está achando umas coisas que não tem nada a ver também. Deus é Deus se tiver vacina, se não tiver vacina, porque se tiver vacina, meus irmãos, o povo transforma o Natal em Carnatal. Então não tentarás o Senhor teu Deus. Depois vem uma outra tentação, quando ele diz, olha, ele mostrou tudo, mostrou os reinos do mundo. Deve ter sido uma cena interessante aquela cena ali. Mostrou os reinos do mundo e disse, tudo isso te darei. O diabo é muito folgado, né? É uma mentira atrás da outra. É claro, meus irmãos, que existe um sentido de que o mundo jaz no maligno, e de fato jaz mesmo. O mundo é dominado, é coordenado, o mundo vive assim debaixo de o mundo que eu digo, o sistema. O sistema, qual o sistema? O sistema capitalista, o capitalista, o socialista, o comunismo, tudo. Você não conhece um sistema justo. Não tem sistema justo. Nessa nossa, não existe. Nenhum. O mundo vive debaixo assim de um domínio da violência, da corrupção, do engano, da mentira. Você liga uma televisão, você acessa um site, você lê um jornal, você não consegue, se tiver assim a cabeça fria mesmo, compreender bem se você está sendo informado ou desinformado com aquilo que está ali. Então o mundo de fato jaz no maligno. Por outro lado, a Bíblia diz assim, do Senhor é a terra a sua plenitude, o mundo aqueles que nele habitam. Ambas as afirmações são verdadeiras. Agora, o que o diabo poderia oferecer a Jesus? E é isso que deve nos chamar a atenção. Tudo isso te darei. O que é o tudo isso? Tudo isso são as luzes. As luzes dos palácios, as cadeiras, os tronos dos imperadores, as marchas em homenagem, a prostituição imperante, a bobeirada humana de vontade de tirar foto e aparecer na capa, de ser exaltado, de ganhar prêmio, as glórias do mundo, que são todas elas de papel, todas de papel. Um homem, uma mulher exerce uma determinada autoridade sobre algum lugar, e alguém diz assim, esse é que manda, daqui a pouco não manda em mais nada, irmãos.
Os grandes ditadores do mundo morreram em situação calamitosa. Os grandes ditadores do mundo morreram, grandes imperadores. Irmãos, eu tenho a impressão que aqueles imperadores eram praticamente todos doentes. A primeira coisa é que eles viviam uma vida completamente sem limites. E o ser humano precisa de limites para ser saudável. Você imagina tudo que uma pessoa quer e ele manda fazer, e ele vai se tornando sem limite, mas só que existe o limite imposto pela própria vida. Eu quero conquistar o império X, e ele ia tentar conquistar e não conseguia. Uma frustração. Então, todos os reinos, uma pessoa eleita vereadora, às vezes, num lugar pequeno, se sente uma coisa louca, mas não precisa ser vereador. O sujeito recebe a missão, e é uma nobre missão, de ser o gerente de uma pequena loja. Ele já começa a ficar meio empinado, começa a ficar assim meio peitudo, passa numa prova, às vezes um rapaz, uma moça, gente boa, humilde na igreja, passa numa prova difícil, aí é investido daquela função. Se não tiver cuidado, daqui a pouco está querendo falar mal de Campo Grande. Não é assim? Isso aqui é uma roça. Campo Grande é uma roça. O sujeito foi criado lá, teve tudo lá, deve. Chega na igreja de Campo Grande e olha e gosta da igreja de Nova York, porque é Campo Grande. É uma bobeirada. Essa é a glória humana. Primeiro dia de aula na faculdade, eu fiz faculdade aqui depois de ser pastor. Não sei o que deu na cabeça da professora. Ela disse assim: gente, vamos nos apresentar. Isso é normal com as crianças. Ela disse: nos apresentar tudo bem. Mas ela disse assim: fale o seu nome e o seu bairro. Não sei por que ela botou bairro na história. Eu era pastor em Heliópolis. Aí começou. Fulano de tal, Laranjeiras. Beltrano, Ipanema. Tijuca. Aí foi ali, pá. Quando chegou, tinha um rapaz fortão, bonitão, perto de mim, e eu me lembro o nome dele até hoje. Ele disse: Hugo, Duque de Caxias. Aí, você sabe, vou te ensinar um segredo aqui. Se você está com vergonha, tímido, e você tem que falar em público, fale firme, porque você vai passar menos vergonha. Se te der o microfone, a pessoa com vergonha, o que ela faz? Não fala no microfone. Aí a pessoa coloca o microfone aqui. Fala o seu nome. Não, aí gera perguntar outra vez. A pessoa demora mais tempo exposta. Aí diz: qual o seu nome? Hugo, Duque de Caxias. Ele fala, em vez de ele dizer Hugo, Duque de Caxias, ele quis esconder o Duque de Caxias. Mas coitadinho, quando ele falou pela terceira vez, para se livrar daquela coisa, e ele disse Duque de Caxias, alguém gritou lá: olha a baixada aí, gente. Todo mundo começou a rir. E eu era o próximo. Aí chegou a minha vez. Aí ela disse: você. Aí eu disse: João Emílio Belfor Roxo. Até você está rindo de mim. Eu era pastor lá em Belfor Roxo, onde fui felicíssimo. Felicíssimo. E eu falei Belfor Roxo bem alto mesmo, sabe por quê? Porque o fato de morar em Belfor Roxo não me diminuía em nada. Nada. O que é a glória do mundo? O que é a glória do mundo? Irmãos, a glória do mundo está toda ela ligada a essas bobeiras do ser humano. E Jesus disse assim: olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. O que vale para a igreja, a glória da igreja de Campo Grande, a glória das famílias da nossa igreja aqui, me desculpa falar assim, nossa igreja aqui, eu estou falando com todo o respeito, da impressão que está... Não, eu estou falando nossa igreja aqui, porque é assim que eu vejo as nossas igrejas mesmo.
As nossas igrejas. A nossa igreja aqui em Campo Grande, a nossa glória aqui, irmãos, é a nossa fidelidade ao Senhor, é ter o Senhor como o nosso supremo Deus. Depois de responder assim, a Bíblia diz que Jesus disse para Satanás: afasta-te. Ah, irmão, eu e você, a igreja que eu sou pastor e a nossa igreja aqui, nós precisamos aprender a dizer para Satanás: afasta-te, afasta-te, porque nós não queremos nada, nós não temos parte com o inimigo, nós somos inteiramente do Espírito Santo do Senhor, e não tem mais volta, não tem mais volta. Quando Jesus diz afasta-te, arreda-te, quando Jesus estava naquele dia tão lindo lá, que ele perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Aí eles disseram: uns dizem que é Elias, outros dizem isso, outros dizem aquilo, Jeremias. Aí Jesus disse assim: e vocês? Os apóstolos disseram, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, Jesus deu uma palavra para Pedro, fenomenal. Já pensou Jesus dar um elogio aqui na frente de todo mundo? Jesus disse assim: olha, não foi carne e sangue que te revelou, foi o Espírito Santo. Tu és Pedro, você é Pedro, tu és Petros, tu és pedrinha, Petros, pedrinha, e sobre esta Petra, e sobre esta rocha, qual rocha? Essa palavra que você disse aí, que eu sou Cristo, eu, a rocha, edificarei a minha igreja. Irmãos, aí eu imagino Pedro, pastor Carlos, Pedro deve ter olhado para os outros apóstolos e feito assim: tira uma selfie agora. Deixa eu tirar uma selfie com o mestre aqui. Mestre, dá para o senhor repetir para mim, que eu tenho que botar no Instagram, porque para essa geração, se não tiver no Instagram, não aconteceu, entendeu? Se o pastor Carlos falar comigo assim: pastor João, e quem sabe o Senhor pode ouvir minha oração aqui nessa noite, e dizer assim: pastor Carlos, vou levar o pastor João, vou levar para um jantar com o pastor Paulo, no restaurante Joia aqui em Campo Grande. Aí a gente chega lá, quem sabe, se Deus falar, deixa acontecer, mas não, porque a gente nunca pode impor limites, né, Tudo? Vai que Deus fala ao coração da pessoa. Aí nós estamos ali, se a gente for num restaurante, sabe o que vai acontecer? É bem capaz de a gente tirar uma selfie. Eu vou tirar uma selfie com eles para mandar para casa para minha esposa. Mas se é um pessoal de uma geração mais nova, ele tem que postar em algum lugar. Por quê? Porque para ele só concretiza aquele fato se postar. Se ele for no Outback e não postar, para ele não foi no Outback. E é bem capaz de alguns trocarem: não, vamos só postar, mas não comer nada. Não, eu prefiro postar então. Então Pedro deve ter dito assim: olha, vamos postar essa aqui. Grava ele falando: Senhor, repete, faz favor, repete. Aí Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro ficou tão orgulhosão. Daqui a pouco Jesus começa a falar de uma coisa desagradável, que é cruz, porque cruz é desagradável. Esse negócio da gente negar a nós mesmos, você abaixar a bola, você pedir perdão, você reconhecer que é tudo pela graça, essa coisa de você, entendeu? Sossegar, dizer não a si e sim a Cristo e seguir. Jesus começou a falar da cruz, aí Pedro disse assim: para a cruz não. Jesus foi e disse: para trás de mim, Satanás. Talvez um outro apóstolo deve ter dito para ele: podia ter dormido sem essa, podia ter ficado só com aquela. Meu irmão, para trás de nós, Satanás. As tentações fazem parte. O pastor Carlos falou aqui, se emocionou quando falou de um irmão, e ele disse ali que o irmão esteve com ele nas horas difíceis. As horas difíceis estão aí, irmão, para fazer você pensar que nada vale a pena, que a sua família não vale a pena, que estar na igreja não vale a pena, que ser obediente não vale a pena. Mas quando vier a voz,
você saiba dizer: para trás de mim, Satanás. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe, pastor Carlos, a nossa igreja aqui, primeira de Campo Grande. Muito obrigado, meus irmãos.